Jair Bolsonaro precisa sair. Isso não quer dizer que ele vá sair, as dificuldades políticas são imensas. É muito fácil nessa hora culpar instituições que não funcionam. O maior obstáculo para o impeachment de Bolsonaro é o fato de que 1/3 dos brasileiros o apoiam. Eles não são os únicos, há outros motivos que traçam o processo e precisamos conversar sobre todos eles. Mas não vamos nos enganar. Bolsonaro precisa sair. Ele será responsável pela morte de dezenas de milhares de brasileiros. Isso não é hipérbole. Seu boicote generalizado às medidas de isolamento social, sua promoção de conflito entre as elites e a insistência num remédio que, dizem quase todos os estudos, causa dano e morte muito mais do que ajuda, transformaram o Brasil em pária internacional. Os próximos meses serão uma tragédia, talvez um genocídio. Hoje se demitiu o segundo ministro da Saúde em meio à mais grave pandemia em um século. Caiu o terceiro ministro importante em um mês. E tudo foi causado por um presidente que não sabe lidar com a palavra de técnicos e, como uma criança mimada, quer impor seus caprichos ao país. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o ponto de partida. Há um grupo de brasileiros que acha que liberdade é não ter limite, que acha que ter dinheiro é prova de alguma forma não darwinista de seleção natural que os torna mais importantes. Estes fazem parte do 1/3 de base de apoio do presidente. É gente com educação, eles são responsáveis. Outros pouco educados e muito religiosos foram convencidos de que há lá fora uma ameaça de ordem sexual a seus filhos na educação que eles recebem nas escolas. Inúmeros pastores e padres trabalharam pela gestação deste reacionarismo que foi plantado ao longo de anos. Vários desses homens fazem isso por dinheiro e poder político. São responsáveis. Estes são apenas alguns dos brasileiros que se mantêm favoráveis ao presidente. Não são os únicos. Mas enquanto 1/3 de nós acreditar que Bolsonaro é um bom presidente, não há como o Congresso Nacional se mover por um impeachment. Dilma tinha 9% de ótimo e bom, Collor tinha 11%, Bolsonaro tem mais de 30%. Os 3 generais palacianos são todos homens extremamente bem formados, todos muito inteligentes e conhecem o Brasil. Eles sabem que Bolsonaro é inconsequente. Sabem que Bolsonaro interveio na Polícia Federal para impedir que seus filhos sejam investigados. Sabem que Bolsonaro tem proximidade com milícias do Rio de Janeiro. Sabem que as ações intempestivas e caprichosas de Jair Bolsonaro põem em risco a saúde de dezenas de milhares de nós. Mas eles atuam como se o Supremo não tivesse autoridade constitucional de decidir o que diz a lei e a Carta Magna. Falam como se a imprensa não tivesse o dever de ser crítica a qualquer governo. Atuam como se não fosse obrigação do Congresso Nacional questionar cada decisão tomada pelo Poder Executivo. Eles são responsáveis. O ministro Paulo Guedes, embora Bolsonaro já tenha deixado claríssimo que não fará nenhuma das reformas liberais que defende, embora Bolsonaro tenha resistido a toda e qualquer tentativa de privatização, embora qualquer projeto à la Milton Friedman da economia tenha se tornado completamente inviável, Guedes se mantém fiel ao governo. E se mantendo no governo, sustenta um tênue apoio na Farinha Lima ainda existente. Apoio dado por uma gente que obviamente não entendeu ainda que o desastre em curso, que a tragédia em curso, só vai piorar. Que com Bolsonaro não há caminho para o crescimento. Estes investidores e Paulo Guedes são responsáveis. O Centrão quer o que sempre quer: verbas, carros que controlam compras e obras, emendas. Fazem tudo por esse apoio no Congresso, desde que tenham isso em troca. Não terão pudores de trair Bolsonaro quando for do seu interesse, como não tiveram com Dilma ou mesmo com Collor. Só que agora é muito mais grave. Neste momento, farejando o sangue de um presidente ferido, partiram para o seu ato reflexo habitual. Agora,
Os meses de sobrevida que darão a Bolsonaro antes de traí-lo ou de serem traídos por ele terão custo em vidas de brasileiros que não precisavam morrer. São responsáveis. O vice-presidente Hamilton Mourão, quando publica um artigo no qual encontra culpa em todos os lados, menos dentro do Palácio do Planalto, mostra um perfil autoritário que torna qualquer parlamentar inseguro. Bolsonaro sai, que tipo de governo entra? Este é o momento de deixar claríssimas suas credenciais democráticas. Não é simples de fazer. É uma dança política complexa o envio desses sinais sem parecer estar se candidatando. Itamar Franco fez muito bem. Michel Temer partiu para a traição aberta. Mourão não é político. E muito do seu aceno é para os generais palacianos. Diz que está com eles. O problema é que deixa os Congresso inseguro. Não dá para esquecer que ele, em campanha, defendeu um autogolpe. Só que Mourão aceitou ser candidato e foi eleito vice-presidente da República. Ele jurou a Constituição. É hora de acenar que está pronto para a missão e que conduzirá um governo estável e democrático até o fim do mandato. Enquanto não o faz, Hamilton Mourão é responsável. Muitos jornalistas fingem que é normal um presidente que a todo momento faz gestos antidemocráticos. Fingem que é normal partir contra a ciência em meio a uma gravíssima pandemia. Fingem que não sabem que os países com políticas de isolamento social são justamente aqueles nos quais morrem menos gente. E que aqueles que optaram por outro caminho viram morrer muito mais gente. Esses jornalistas fingem que o governo do Bolsonaro é um governo normal, só que não é. Toda a grande imprensa do mundo diz que não é. Todas as consultorias relevantes do mundo dizem que não é. Todos os governos nossos vizinhos deixam claro que não é. Nos tornamos párias, motivo de preocupação. Jornalistas sabem disso e, no entanto, um grupo de meus colegas mantém apoio a Bolsonaro. Por ajudar na disseminação de mentiras, são responsáveis. Lula e Ciro Gomes hesitam em apoiar uma CPI para investigar as acusações feitas por Sérgio Moro. Tem dois motivos para isso. O primeiro é que odeiam Moro. Como juiz, Moro atuou politicamente, é verdade. Mas também é verdade que o governo petista foi incrivelmente corrupto e, por isso, construiu um ambiente de descrença que nos trouxe até aqui. O segundo motivo é que temem que Moro saia fortalecido e, assim, um candidato à presidência pela direita que poderia derrotá-los em 2022. Também é verdade. Só que não é hora desse tipo de cálculo político. A situação tem uma gravidade ímpar. Eles são responsáveis. O ministro Dias Toffoli opera dentro do Supremo para diminuir pressões e apaziguar o ambiente. Quem declarou guerra é Jair Bolsonaro. É hora de ação. É hora de o Supremo agir pela Constituição com ainda mais ênfase e acelerar investigações. Tornar público o vídeo para que fique mais claro quem é Bolsonaro como presidente. A população tem o direito de saber. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não tem uma missão fácil. Precisa recuperar o Centrão e criar um ambiente que viabilize o impeachment no Congresso Nacional para o momento em que a aceitação de Bolsonaro entrar em queda livre. Essa queda só virá ao custo de cadáveres. Gente que nós conhecemos. Gente que nossos amigos conhecem. Uma pandemia custa vidas, é inevitável, mas o tamanho da mortandade pode ser evitado. O Brasil está mergulhado num dos seus piores cenários. Maia precisa ter consciência do seu papel histórico. Precisa ser um político ainda mais hábil do que jamais foi. Todos precisamos ter consciência do nosso papel histórico. Essa semana circulou um vídeo no qual uma atriz citava os horrores de Bolsonaro e saía em dancinhas dizendo: "Eu avisei, não é hora". Não é hora de estigmatizar quem apoiou esse presidente por bons ou por maus motivos, por ingenuidade ou esperteza, não importa. É hora de incentivar o fim do apoio. É hora de mostrar que quanto mais duro este apoio, maior o preço em vidas. Todos temos um papel histórico a cumprir. Bolsonaro precisa deixar a presidência e precisa deixá-lo de acordo com a lei, dentro da democracia. Nada é mais importante do que isto.